queridos, eu sou a Vani, vim falar sobre o Evangelho no Lar, essa ferramenta linda, maravilhosa, né? Que ilumina a nossa vida, que acolhe esses irmãos queridos de luz que vêm fazer o Evangelho conosco, né? Que vem fluidificar a nossa água, trazer paz, né? Luz para o nosso coração. Eles trazem irmãos também que estão no mesmo propósito que nós, para também estudarem com a gente, né? E eles vêm também para acolher os irmãos que nós atraímos com afinidade de pensamentos, que muitas vezes passam na rua, vê aquela claridade na nossa casa, né? Aquela vibração boa e vêm pedir ajuda. E esses irmãos acolhem esses irmãos necessitados e acabam levando eles para tratamento, né? Para que sejam acolhidos com muito amor e carinho. Então é uma ferramenta maravilhosa, né? Que não ajuda só a nós, como também nossos irmãos à nossa volta. E isso é muito lindo, e isso é uma bênção de Deus, né? Uma prática de caridade com que a gente faz com os nossos irmãos também, né? Além de nós mesmos, né? Pelo entendimento, né? Pelo estudo, pelas reflexões, por levarmos esses ensinamentos para a nossa vida, que é a única maneira que a gente tem para evoluir, né? Quando a gente desperta para a verdade, desperta para o amor, desperta para a nossa mudança interna, e assim nós vamos nos transformando, nossa bagagem ficando mais leve, e nós vamos estar mais conectados com Deus, né? Com a espiritualidade mais elevada, e seguindo um caminho melhor, né? Então, como fazer o Evangelho? Escolher um dia e um horário fixo. No dia e no horário, né, uns minutos antes, eu coloco uma música, né, para harmonizar o ambiente, uma florzinha para receber esses amigos queridos. Coloco meu potinho com água, né, para ser fluidificada. Quando acaba o Evangelho, eu bebo um pouco. Se tiver mais alguém fazendo junto também, bebe um pouquinho da água. Eu coloco no potinho dos meus animais, no meu aquário. Eu coloco no meu filtro, geladeira, né, nas minhas plantinhas, e antes de acabar eu vou completando para que a água nova se misture com a água fluidificada, né, para poder dar até a próxima semana. Daí primeira coisa, né, no horário exato, eu leio uma mensagenzinha rápida, né, desses livrinhos de cabeceira. Depois faz uma prece de abertura, de agradecimento. Depois a gente vai ler a mensagem que foi escolhida para o estudo, né? Eu faço com o Evangelho segundo o Espiritismo em sequência, né? Quando acabar eu vou ler aleatório, porque nunca é demais, né? A gente relembrar os ensinamentos do Cristo. São coisas que a gente tem que ouvir todos os dias. Por quê? Porque todos os dias a gente está conectados com energias tanto nossas mesmo quanto externas, né? Com comentários de outras pessoas, com pensamentos, né? Que geram formas, pensamentos, né? Muitos negativos. Então tudo que a gente escuta todos os dias a gente não esquece, a gente acaba trazendo, fixando aquilo na nossa mente, no nosso coração e trazendo para a nossa vida, né? Então, depois de lido, né, a mensagem escolhida, a gente vai comentar sobre ela. Se tiver mais alguém fazendo junto, a gente abre para que, se a pessoa queira falar o que ela entendeu daquela mensagem, né? Depois faz uma prece de encerramento e vai distribuir a aguinha. Então hoje eu vou ler aqui, né, uma mensagenzinha rápida, vamos ver o que vai cair para nós. Vida esclarecida. Senhor Deus, não quero viver na ignorância, tolhido, infeliz, impedido de desfrutar uma vida melhor. Posso ser mais, semear o bem e o amor, expandir a alegria e a esperança, desfrutar de maior paz. Dá-me, Senhor, uma nova visão do mundo e das pessoas, um novo pensar, uma força que me faça romper o desconhecimento, a inércia, a escuridão, a grossa casca que me envolve. Aponta-me o sentido real da vida, o que devo fazer, como aprender mais, elevar-me, viver plenamente.
Quero ter os olhos que mais penetram, quero ir ao máximo nas minhas qualidades. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Isso tudo aqui que falou é o Evangelho traz para nós, né? Então vamos fazer agora a nossa prece de abertura, agradecer por esse momento tão lindo, agradecer a oportunidade do estudo, né, da água fluídica, da luz das palavras do ensinamento de Cristo, da paz no coração, das oportunidades de melhoria, né, das reflexões, agradecer ao nosso Pai a oportunidade linda de estarmos reunidos em seu nome para trazermos luz para a nossa consciência, para o nosso coração, para os nossos atos, para que nós possamos ser seres melhores, que tenhamos convivências boas, um olhar, né, de compaixão, de amor, de perdão por nós mesmos e por nossos irmãos em caminhada, tanto encarnados quanto desencarnados. Que esse Evangelho nos traga muita paz, muita harmonia, muita fé, que possamos estar conectados com a espiritualidade amiga, sempre em gratidão. Que assim seja. Bom, meus queridos, então eu vou ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. É o item 16, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. E quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgares os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que reclamais tão alto anátema, temais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O que eu entendi aqui, né? Que ao invés da gente ficar falando, né, dos outros, julgando, dando mais vazão, como a gente se diz, né, colocando lenha na fogueira, né, das atitudes, dos atos dos nossos irmãos, nós temos que olhar mais para dentro de nós, né? Porque muitas vezes nós recriminamos o outro, mas nós fazemos coisas até pior, né? Então a gente
não olha para nós mesmos, porque a gente sabe os defeitos que nós temos, então é mais fácil a gente olhar para o outro, apontar o dedo para o outro, né? Então a gente tem que ter indulgência. A indulgência é isso, não é você não enxergar os defeitos das outras pessoas, é você até enxergar, mas saber apaziguar aquilo, ter um olhar mais amoroso para aquilo, né? Olhar com o olhar de que todos nós somos falhos, que todos nós erramos, que todos nós somos amparados por Deus, que todos nós estamos em construção, né? Que como nós erramos, né? E pedimos tanto a Deus que nos perdoe, os nossos irmãos também erram, né? Então a gente pode dar conselhos, a gente pode dar exemplos, né? Eu acho que o exemplo é a coisa mais maravilhosa que tem, é o ato mais maravilhoso, é você dar o exemplo de compaixão, de falar as coisas não com brutalidade, não julgando, mas sim aconselhando, né, com brandura, né, e tentar sempre em situações não ficar elevando os defeitos dos outros, né, porque muitas vezes em comentários, né, quando a gente está com alguém, a gente fica só falando, olhando o mal das outras pessoas, e ninguém é totalmente mal. Todo mundo tem um bem também com ela, e nós também temos muitas coisas a trabalhar no nosso coração. Então quem somos nós para apontar o outro, né? E Deus sabe tudo, Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração, da nossa mente. Então, mesmo que a gente fale, né? Mesmo que a gente ache que está falando ou que está falando uma coisa e pensando outra, ou sentindo, tendo sentimentos ruins, né? E quando a gente está falando escondido com outras pessoas ou só pensando mal de alguém, Deus sabe de tudo, né? Ele vê tudo, né? E quando nós pedimos perdão pelas nossas faltas, né? O que Ele vai pensar de nós, né? Vai falar, nossa, Ele quer o perdão, mas Ele não perdoa, né? Deus é justo, Deus é amor, mas Ele é justo também. Então tem a lei do universo, né? A lei divina, que ela trabalha trazendo, levando todas as coisas que se afinizam, né? Que seja um merecimento de cada um. Daí muitas vezes a gente sofre e se engana, né? Falando que não sabe o porquê, mas é porque lá dentro do nosso íntimo, lá no nosso coração, lá ali escondidinho, né? Em conversas com pessoas que são mais afinizadas conosco, a gente ainda tem o mesmo hábito de julgar, de falar, de criticar, muitas vezes para a própria pessoa, na frente da pessoa, mas atrás também as escondidas, né? Que aquela pessoa não está vendo, mas com certeza ela vai sentir a vibração, porque a vibração, a palavra, o pensamento, o sentimento, ele é forte, né? Ele vibra no universo, né? Então, de qualquer jeito, a gente vai estar assim, agindo contrário ao amor, né? E Deus sabe de tudo. Então, nos policiar, né? O orai, o vigiai, quando vier pensamentos, quando a gente enxergar alguma coisa de alguém, ao invés de criticar, sempre olhar para nós. E eu sou diferente? Eu não faria isso, eu não faço isso, mas eu faço outras coisas também que não deveria ser feito, né? Eu tenho que me corrigir, porque tudo que o outro faz, ele vai arcar com as consequências, e tudo que eu faço, eu também vou arcar com as consequências. Então eu tenho que mais me preocupar comigo, e me lapidar, e me melhorar, e ser um ser melhor do que com o outro, porque cada um está no seu estágio, cada um está no seu momento, cada um está vivendo uma situação diferente, e mesmo quando nós vivemos uma mesma situação, cada um sente diferente conforme a sua vibração, a sua evolução, né? Conforme seus pensamentos, né? Então a gente nunca é digno de apontar o dedo para ninguém. Muitas vezes a gente falha nisso, né? E eu falho nisso. Eu também, assim,
me corrijo muito, tem hora que a gente não é fácil, né? É difícil, tem hora que a gente fala as coisas até, talvez até você poderia falar aquilo, mas de uma outra maneira, né? Mas quando a gente já está despertando, depois aquilo bate na nossa consciência e a gente acaba olhando para dentro de nós, se corrigindo, né? E afirmando para nós mesmos, né? Eu não precisava ter feito isso, eu não vou mais fazer isso, vou me policiar mais, vou me corrigir mais, né? Porque só nós conseguimos fazer a nossa mudança, né? Ninguém consegue mudar pela gente e a gente não consegue mudar por ninguém, mas a gente consegue dar exemplos, né? A gente consegue ser amorosos, a gente consegue ter boas vibrações. Se você muitas vezes não consegue falar alguma coisa boa, mas você pode orar, você pode ter bons pensamentos, né? E se você aniquilar esses pensamentos de dentro do teu coração, com certeza você já vai estar se lapidando, né? Então é o orar e vigiar e o tempo todo que Jesus nos ensinou, que não é fácil nesse mundo de prova e expiação, onde nós estamos cercados de energias densas, né? De pessoas com pensamentos variados, com notícias muito de energias baixas, né? Então a gente tem que se cuidar muito, né? Para que o que venha de fora não nos afete, mas também limpar o que está dentro de nós, né? Que isso é o mais importante, né? É o que a gente consegue fazer conosco mesmo, conhecer a nós mesmos e fazer a nossa mudança, né? Não é fácil, mas não é impossível, né? Nós estamos aqui para isso mesmo, para aprender, para estudar, para se lapidar. E o Evangelho, né, traz tudo isso para nós, né? Desperta esse nosso interior, né? A nossa consciência. E quando a gente desperta e a gente até comete um ato errado, a nossa consciência nos cobra. E isso faz com que a gente se melhore, porque a gente fica com vergonha da gente mesmo, né? De ter tido aquele ato sabendo que ele não é o correto, que não é o certo, né? E com isso a gente vai se melhorando e nós vamos chegar lá, né? Cada dia mais próximo do Pai, nessa caminhada, com essas oportunidades maravilhosas que Ele nos dá. Bom, é isso, meus irmãos, que eu entendi. Que nós possamos nos conectar com coisas boas, com muito amor, muita luz, e estudar sempre e refletindo tudo que nós estudamos, que nós lemos, que nós ouvimos, a gente tem que refletir e ver o que aquilo serve para nós e como a gente pode mudar isso no nosso coração, né? Então vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer ao nosso Pai de amor e luz, a espiritualidade amiga, nossos mentores, né? Que nos guie, nos fortaleça, nos intua, que possamos estar conectados aos ensinamentos, trabalhando tudo isso que nós aprendemos dentro do nosso coração. Nós vamos ser testados pela vida sempre. Ela sempre vai trazer coisas e situações para que a gente realmente enxergue naquele momento se nós mudamos ou não, né? E essa mudança só depende de nós. Então que nosso Pai amado nos fortaleça para que nós possamos ser fortes e seguirmos o caminho do Evangelho. Que possamos amar mais a nós mesmos, fazendo a nossa transformação, e aos nossos irmãos em caminhada, aos nossos irmãos que ainda não aprenderam a amar, mas que estão no caminho, a todos que ainda estão fechados ainda, né? Para esse acolhimento, para os estudos, para que nós possamos, né, unidos numa luz maior, sermos luz e transmutar essa luz e levar essa luz a tudo e a todos, a toda a sua criação, meu Pai, a todos os nossos irmãos em caminhada, a todo o nosso planeta, a todo o nosso universo, para que possamos sentir a Tua presença, estarmos cada dia mais próximos de Ti. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós
nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Gratidão. Obrigada. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter uma linda semana.